Muito bem, estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Na minha opinião, a Escola Bíblica Dominical é a maior escola teológica do mundo e bíblica, porque você estuda e nunca se forma nela. Então, estamos falando nesse trimestre sobre o relacionamento em família. E hoje nós vamos cobrir uma lição importante, a lição 10, inclusive uma lição um pouco triste, quando os pais sepultam seus filhos. Não é normal os pais sepultarem seus filhos. Na ordem natural, pelos pais serem de mais idade, normalmente eles vão primeiro e depois seus filhos sim sepultam os pais. Mas é muito duro para um pai, para uma mãe, quando eles têm que sepultar o filho que eles viram crescer, e às vezes criança ainda, eles têm que sepultar os seus filhos. Então, é uma dor muito grande. Eu espero que em nossas famílias nós nunca tenhamos que passar por tamanha dor de ter que sepultar um filho, de ter um filho que vai antes de nós. Mas o texto áureo da nossa lição diz o seguinte: em tudo somos atribulados. Note a palavra em tudo, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, o crente pode ser atribulado, crente passa angústia, diz que crente passa aflição, desânimo. Quantas e quantas vezes o desânimo nos pega? Quantas vezes nos sentimos desamparados ou abatidos, não é? Mas Deus sempre está conosco. Sua graça, seu amor, muitas vezes nos dá força para passar as dificuldades da vida. A verdade prática de 2 Coríntios 4, 8 e 9, que foi o verso que nós lemos, a verdade prática é que não devemos ser indiferente à morte inesperada. A morte vem. A grande verdade é que nós começamos a morrer no dia em que nascemos. E como o dia de amanhã não pertence a ninguém, nós podemos nos deparar em nossa família com uma morte inesperada. Mas também não podemos nos desesperar como aqueles que não têm esperança. Paulo disse: cremos que Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos, Deus tornará a trazer aqueles que dormem em Cristo. Por isso que é importante, quando a morte chegar, nós estarmos preparados, porque nenhum de nós veio aqui para ficar. Bom, a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó. Jó é um homem que passou grandes lutas, mas cremos que a pior de todas foi ele ter perdido os seus 10 filhos num único dia. 10 filhos num único dia. Esse foi o golpe terrível na vida de Jó. Diz assim, Jó capítulo 1, verso 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Estando esses ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 17, estando ainda esse falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Verso 18, ainda estando esse falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do seu irmão primogênito. Verso 19, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Olha só as notícias que foram chegando para Jó, uma atrás da outra, e uma pior do que a outra. Jó perdeu suas ovelhas, Jó perdeu os moços, seus servos,
que o serviam. Jó perdeu os seus camelos. Jó também perdeu os seus filhos e filhas. E talvez esse foi o golpe mais terrível no coração de Jó. Diz que veio um vento forte, deu os quatro cantos, o qual caiu sobre os jovens. Sobre os jovens. Note o seguinte, os filhos de Jó ainda eram jovens quando morreram. E morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. A morte, muitas vezes, é algo inesperado. E a morte de um filho, ainda mais inesperado é para os pais. Então é muito difícil receber essa notícia. E no caso de Jó, não foi um filho ou uma filha, foram todos seus filhos e filhas, 10 que Jó possuía. Vamos então à introdução dessa revista. Na introdução, o patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nessa lição, nós vamos estudar a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana. E, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia a palavra Deus consolo diante desse quadro. A palavra-chave para nós nessa lição é sepultar. Não é fácil sepultar um filho ou uma filha. Na minha casa, nós tivemos essa experiência, infelizmente. Meus tios, eles tinham um único filho. E meu primo, com 18 anos, saiu com os amigos, sentou na carroceria de um jipe, e o jipe, voltando da festa, passou num buraco. Conforme passou, ele caiu, ele e a namorada, e infelizmente, meu primo, ao cair, deu com a cabeça no asfalto e veio falecer aos 18 anos de idade. Ele era filho único. Meu tio e minha tia sentiram muito, porque era o único filho, e eles já estavam com uma certa idade avançada para agora terem outro filho. Então a dor foi muito grande da minha tia e do meu tio. Então a gente sabe o que é isso. Vamos ao primeiro ponto, a família de Jó. Primeiro vamos ver quem era Jó. Jó era um patriarca. Jó nasceu no norte da Arábia, terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, provavelmente no mesmo tempo de Abraão. Era uma época em que os homens viviam muito. Abraão viveu 175 anos e Jó chegou a 200 anos de idade. Naquele tempo, a longevidade humana era maior, o que explica Jó ter sobrevivido 140 anos depois de tudo aquilo que passou com ele. Isso está em Jó, capítulo 42, verso 16. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio. Jó 22, 16 diz que ele tornou-se um homem rico e próspero. Jó capítulo 1, verso 3 e Jó 42, verso 12. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Jó capítulo 1, verso 8 diz que Jó era homem sincero, reto, justo e temente a Deus e se desviava do mal. Talvez de todos os homens que apareceram de Adão até Jó, Jó é o melhor que já apareceu. O próprio Deus tinha um certo orgulho de Jó, não é se podemos dizer, Deus não tem orgulho, mas disse assim, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. O próprio Deus
elogiava as qualidades de Jó. Vamos à esposa de Jó. Tudo que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro de Jó. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e também, principalmente, dos filhos. Podemos entender um pouco a dor dessa mulher, que foram mortos por uma tragédia. A parede caiu no dia que eles estavam jantando. Ainda Jó foi vítima de feridas purulentas, das quais ela teve repugnância. Jó, num dos seus sermões, diz que até o seu hálito tornou-se indesejável para sua companheira. Todavia, ele fazia o papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação de seu esposo. Seu desespero afetou certamente sua fé, a ponto de levar o seu marido a dizer que ele deveria amaldiçoar a Deus. Jó, capítulo 2, verso 9, lemos assim: Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Alguns intérpretes da Bíblia creem que era o próprio diabo falando na boca dela para ver se Jó blasfemava de Deus. Mas olha a resposta de Jó. Verso 10, mas ele lhe diz: como fala qualquer doida, assim falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E diz aqui no verso 10, e em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. A mulher de Jó, sua companheira, ela teve 10 filhos com Jó. E como não se deixar influenciar por uma proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo, até o fato quando sua esposa instigou ele para amaldiçoar a Deus e morresse. Alguns até chegam a dizer que quando ela diz amaldiçoa a Deus e morre, que ela estava sugerindo que Jó deveria tirar a sua própria vida, ou cometer suicídio diante de tanta tragédia. Mas Jó repreendeu-a e disse: como fala qualquer doida, assim fala tu. Receberíamos o bem de Deus e não o mal. Vamos ainda nessa primeira parte da lição falar também dos filhos de Jó. Jó sempre estava atento no modo de viver de seus filhos. Parece que eles tinham uma rotina social de banquetes, muita comida, bebida, vinho acontecia. E a Bíblia mostra que o Jó apresentava sacrifício a Deus por seus filhos, como um verdadeiro sacerdote do seu lar. Jó intercedia por eles. Vamos ler Jó capítulo 1, verso 4 a 5. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Tá vendo? Parece que eles alternavam. E enviaram e convidaram as suas 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Parece que era uma tendência deles comer e beber. Parece que tem gente que só vive para isso, só para comer, beber, banquetear. Né? Mas olha o verso 5. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias seus banquetes, não era um, era vários, enviara Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios de holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram Deus o seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó era um verdadeiro intercessor do seu lar. Ele orava pelos seus filhos, ele intercedia, ele se preocupava se seus filhos não tinham blasfemado Deus, ou seja, havia zelo, havia cuidado do patriarca pelo bem-estar espiritual de seus filhos. Vamos à sinopse, tópico 1. Jó era um homem bem-sucedido, era casado e tinha filhos. Em todas as áreas da vida, o patriarca Jó era próspero. Vamos ao ponto 2, lidando com a morte dentro da família. Foi o que aconteceu com Jó. Jó teve que lidar
com a morte dentro de sua família. Primeiro ponto, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Quem esperaria que justo naquele dia que os filhos banqueteavam, seria o último dia deles? Os versos 18 e 19 relatam o momento que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Vamos ler Jó 1:18. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Note aí, caiu sobre os jovens. Eram jovens ainda os filhos de Jó. Quando tudo parecia que estava normal, a morte surpreendeu a casa de Jó. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Todos seus filhos morreram no único dia. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição que veio como consequência do pecado. Diz que a morte entrou no mundo por causa do pecado. E só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho da cruz do Calvário. 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 e 56. O último inimigo a nós vencermos será a morte. Assim, todos ficamos perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo de nós. Não queremos perder aqueles que amamos. A ideia de nos separar deles para não ver mais nesta vida é dura. Por isso a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. A morte chega para todos. Nós não temos domínio sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo. E por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a uma vida eterna com o nosso Senhor e Salvador. E vamos ler aqui agora o Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 24. As promessas que Jesus faz nesse discurso seu, no Evangelho de João 5, 24, diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que promessa gloriosa a do nosso Salvador, de nos trazer uma vida e uma vida eterna com Deus. Vamos a segundo ponto 2.2 da nossa lição. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Vemos que ele era um homem próspero, 10 filhos. Nesse contexto da felicidade de Jó, Satanás desafiou a fidelidade do patriarca e atacou frontalmente com a morte de seus filhos. Satanás roubou o gado de Jó. Mas isso não foi o pior que aconteceu a ele. O pior foi a morte de seus filhos. A Bíblia também não fala de como foi sepultado os filhos de Jó. Mas certamente, depois dessa morte, esse sepultamento aconteceu. É importante ressaltar que uma perda traz-nos uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Eclesiastes, capítulo 3, verso 4. Também diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, que era uma outrora uma família feliz, próspera, mas agora a morte entrou. Fico imaginando quando no capítulo 2, quando a mulher de Jó fala aquilo, é que a mulher ainda estava de luto, sentindo grande dor pela perda dos seus 10 filhos. Mas Jó,
esse patriarca se manteve fiel. E esse é o terceiro ponto da nossa lição, no ponto 2. Fidelidade ao Senhor em meio à dor. Em meio à dor, em meio à perda, devemos procurar nos manter fiéis ao Senhor. Podemos perder as coisas, bens materiais, filhos, desde que nós nunca percamos a nossa fé, junto com as coisas que se perdem. O capítulo 1 de Jó mostra-nos a reação do patriarca, devido à triste notícia, à trágica notícia da morte de seus filhos. Diz-nos a Bíblia, no livro de Jó, como é que Jó reagiu diante dessa notícia tão dura da perda de seus 10 filhos. O que Jó fez? Vejamos aqui, Jó capítulo 1, versículo de número 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. O ato de rasgar o manto, pegar o manto e rasgar o manto, era um ato de indignação. Jó ficou indignado pela morte de seus filhos e raspou a sua cabeça. Era uma forma de tirar o cabelo, também era como um voto que se fazia de tristeza e de luto. Se lançou em terra. E agora a gente pensa, quando Jó se lança, acabou para Jó. Mas olha o que aconteceu. Se lançou em terra e adorou. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio a tudo que Jó estava passando, ele adorou. Alguém já disse que a palavra adorou vem de sentir a dor e orar ao mesmo tempo. Adorou o Senhor e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Há tanta profundidade nessa gratidão de Jó. Primeiro, o reconhecimento que tudo que ele tinha vinha de Deus. Reconhecimento que ele também veio a esse mundo, nada trouxe. Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Também a atitude de Jó, rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra, adorou ao Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo da aceitação, do ocorrido diante do Senhor da vida. O Senhor havia dado, o Senhor havia tirado. Os filhos de Jó pertenciam ao Senhor. E essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto de forma mais digna. Por isso o patriarca pôde dizer, numa atitude de adoração: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. Jó nada trouxe, Jó nada leva. Isso ensina para nós, o que nós trouxemos para esse mundo? Nada. O que nós vamos levar? Nada. Então temos que aprender que tudo vem de Deus. O Senhor é o dono de tudo. Salmo 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O Senhor o deu, o Senhor havia tomado. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, diz ainda e acrescenta, no verso 22, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que maravilha! Jó não pecou. Vamos agora a sinopse, tópico 2. Jó e sua esposa foram, sim, surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que viver esse momento de dor, de luto na casa deles dois. Vamos agora ao terceiro ponto, falar dos cristãos e o luto. Os cristãos e o luto. Primeiro, não culpe a Deus. Não é muito difícil de, nos momentos de perdas, e principalmente perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar até a blasfemar contra Deus. Mas não é isso que aprendemos com Jó.
Aprendemos uma atitude de fé. O antigo patriarca nos ensina que devemos viver a confiança em Deus, mesmo nos momentos delicados da morte, inesperado de um ente querido. Nem sempre saberemos o motivo da morte, principalmente uma morte tão inesperada, nesse caso um acidente, de pessoas que Jó amavam. E pode acontecer conosco, ou de um determinado sofrimento. A verdade é que há mistérios na vida que não conseguimos desvendar nessa terra. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, e as ocultas pertencem ao Senhor. O próprio livro de Jó não revela por que os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina a encoraja a suportar o sofrimento com paciência, achando-se, no meio do sofrimento, a fidelidade nos caminhos do Senhor. E diante desse processo de sofrimento, que pode muitas vezes ser imerecido, parecer injusto, nós nos achegarmos a Deus. Haverá um dia em que tudo estará patente diante dos nossos olhos, como o apóstolo Paulo declara na sua carta, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 12, Paulo diz que vai chegar um dia, que diz aqui, olha, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Vai chegar esse dia. Vamos para o ponto 2, vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso nem é saudável. Devemos sim chorar, lamentar. Jó chorou, Jó adorou, mas Jó rasgou as suas vestes, rapou a cabeça, se atirou no chão. Como seres humanos, devemos sim colocar as nossas emoções para fora, principalmente em momentos de luto, tais como, que emoções? Tais como o choro, ou o silêncio, a compenetração, diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor também chorou. Um dos versos mais pequenos que temos na Bíblia, e também é um dos versos mais lindos, é João, capítulo 11, verso 35, que diz, Jesus chorou. Jesus chorou diante do luto da família de Marta e Maria. Jesus chorou. Então, podemos chorar sim. Vamos ao terceiro ponto. Mas mantenha uma esperança, visto que é saudável manifestar emoções próprias, como choro, como o lamento, no período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar. Paulo fala disso na sua carta em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13. Olha o que o apóstolo diz. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Para nós, crentes, que temos uma esperança de vida eterna em Cristo Jesus, não precisamos ficar tão desesperados ou tão tristes, como Paulo diz, para que não entristeçais e não sejais ignorantes e entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, o crente não precisa ser ignorante, nem viver uma vida triste por causa daqueles que partiram. Porque se cremos que Cristo morreu por nós, Deus os tornará a trazer. E Paulo fala de um mistério. Então é preciso levar em conta o período do luto. Ele dura muitas vezes uma média de 6 meses ou pode durar até anos. Se esse período a pessoa não consegue voltar às suas atividades normais, muitas vezes é preciso buscar uma ajuda especializada. Por isso, não é saudável
viver o luto a vida toda. Sim, choramos por um tempo, mas depois a vida segue. Esse cuidado é coerente com a fé cristã, que proclama a esperança de uma vida com nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo assim esse último inimigo, a morte. Portanto, o que a palavra de Deus nos traz é consolo, é conforto para a alma que está enlutada. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3 a 5. Vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 a 5. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e o Deus de toda consolação. Olha, quem nos consola é Deus. Verso 4 diz que nos consola em toda a nossa tribulação. O luto é uma tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Olha quantas vezes Paulo usa a palavra consolo, consolado, consolação de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Então, vemos que somos consolados em meio à dor. Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mas um dia, brevemente, tudo isso acabará. Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, e aqueles que partiram com Cristo irão retornar nas nuvens. E se nós formos a geração que tivermos vivo, iremos ao encontro dele nas nuvens. Sinópticos, tópico 3. No período do luto, o cristão não deve culpar a Deus, ainda que Deus é o dono da vida, mas em Cristo manter sempre uma viva esperança. Qual é essa viva esperança? De rever os nossos entes queridos. Há um lindo hino que diz: lá verei o meu pai, lá verei a minha mãe, Isaac, Abraão e Jacó. Nós temos a esperança de encontrar os nossos entes queridos quando partirmos, principalmente se eles partiram com Cristo em seu coração. Vamos à conclusão dessa lição, uma lição difícil, mas é algo que tem que acontecer em nossas famílias muitas vezes e é preciso ter o entendimento. Eu sei que é mais fácil falar do que viver, não é? Mas nós devemos entender que a morte chega em toda a família. Sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. E principalmente se for de um filho ou uma filha. Traz-nos uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor, da perda de um pai, de uma mãe, é também incalculável. Por isso é importante que levemos em conta essa declaração do salmista. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, verso 26. Nesse processo chamado luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. E essa é uma verdade consoladora para todos nós e, ao mesmo tempo, nos traz esperança. Portanto, nesse momento de luto, de dificuldade, de perdas, é tempo de confiar em Deus mais e mais. Que Deus te abençoe e que, se você já passou e todos nós passamos pelo luto da nossa família, que possamos crer que um dia veremos aqueles entes queridos novamente. Vamos à revisão do conteúdo, fazendo algumas perguntas e, ao mesmo tempo, também respondendo. Primeira pergunta: descreva a característica espiritual de Jó, testemunhada por Deus. Olha, o próprio Deus descreveu. Vamos à resposta. A resposta se encontra em Jó, capítulo 1, verso 8. Homem sincero, reto,
justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Então essa é a resposta correta. Vamos à segunda pergunta. O que a Bíblia mostra a respeito de Jó em relação aos seus filhos? Olha, o que a Bíblia mostra está em Jó, capítulo 1, verso 4 e 5, que Jó orava, Jó intercedia, Jó sacrificava pelo holocausto por cada um dos seus filhos. Jó era um verdadeiro sacerdote do seu lar. Ele tinha o cuidado, ele se preocupava com o bem-estar espiritual dos seus filhos. Jó, capítulo 1, verso 4 a 5. Vamos para a terceira pergunta. Que reação de Jó, o capítulo 1, mostra? Bom, nós vemos a reação depois de receber a notícia. O capítulo 1 mostra que mesmo diante da notícia trágica da morte de seus filhos, Jó, sim, ele lamentou, rasgou a sua veste, rapou a cabeça, lançou em terra, mas o que ele fez, e mais importante, ele adorou ao Senhor. Que nós possamos adorar a Deus em momentos de luto, de dor, de perdas. Vamos à quarta pergunta. Segunda lição, o que o patriarca Jó nos ensina a respeito da morte inesperada de um ente querido? Bom, segunda lição, o que mostra para nós é que nos ensina a confiar em Deus, mesmo em momento delicado da morte, e que seja até um momento inesperado de uma morte de um ente querido entre nós. E quinta e última pergunta, qual foi a reação do Senhor Jesus diante da morte da família de Lázaro? Bom, a resposta está em João, capítulo 11, verso 35, um dos menores versos da Bíblia, mas profundo. João 11, 35. Jesus chorou. Muitas vezes temos que chorar com os que choram. E dessa forma, através do choro, aliviamos o nosso coração. Que Deus te abençoe. Que você possa meditar nessa lição, estudá-la, e que quando a morte chegar no seu lar, que o Senhor Jesus possa trazer consolo. Semana que vem, nós voltamos para estudar a lição 11 e nós vamos falar os prejuízos da mentira na família. Os prejuízos da mentira na família. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube. Além de encontrar aulas da Escola Dominical, quando entrar, clique no playlist e você vai encontrar um comentário toda a Bíblia lida, dificuldades bíblicas, curiosidades, aulas de teologia, PR Eugênio Piacentini. São mais de 4.500 vídeos para você. Estamos quase chegando a 4.600 vídeos. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Subscreva o nosso canal, PR Eugênio Piacentini. Nos ajude a divulgar, fale para os irmãos queridos que gostam de estudar a Bíblia acerca desse canal. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.